Crer corretamente, por Joseph Prince, capítulo 11. Vitória sobre os jogos mentais do inimigo. Vários anos antes do início da transmissão do meu ministério pela TV dos Estados Unidos, recebi uma carta de Max, da Marinha Norte-Americana, que havia passado por Singapura e tido um encontro transformador com o Evangelho da Graça. Sua carta contava uma linda história, mais bem contada em suas próprias palavras, que dizia o seguinte: Pastor Prince, há algum tempo tenho desejado escrever a você para compartilhar o que Deus tem feito na minha vida por meio da experiência que vivi em Singapura. Não consigo lhe dizer como sou grato a Deus por ter sido milagrosamente levado à sua igreja. Sou aluno da Academia Naval dos Estados Unidos e daqui a 4 meses serei comissionado como oficial dos fuzileiros navais. Sou cristão há cerca de 3 anos, mas, durante bem mais de um ano, estive em forte cativeiro. Como você, eu estava convencido de que havia cometido o pecado imperdoável. Para mim, a graça era uma coisa ruim. Eu sabia que merecia ir para o inferno sob o Antigo Testamento, e por Jesus ter vindo e eu ainda pecar, sentia-me totalmente merecedor do inferno. Assim, em meu coração, eu desejava que Jesus Cristo nunca tivesse vindo. Para encurtar a história, fiquei desesperado. Estava disposto a fazer qualquer coisa para encontrar a paz com Deus. Infelizmente, não percebia que o meu foco em fazer mais para Deus só me afastava mais da paz que eu tão desesperadamente desejava. Em pouco tempo, tornei-me muito crítico, isolei-me dos meus amigos cristãos, até convenci alguns de que eles estavam no caminho do inferno comigo. Não consigo lhe dizer o desespero e a angústia que senti naquele ano. Na noite de 18 de abril de 2001, escrevi em meu diário: quanto eu não pagaria alguém para me mostrar o caminho para o Senhor, não para uma religião, mas para o Deus vivo. Mal sabia eu que, naquele tempo, que Deus estava preparando o meu coração, pois 15 páginas depois, no mesmo diário, eu estava escrevendo palavras de esperança e de alegria. No fim do meu primeiro ano, recebi ordens para ir de submarino até a Tailândia. No dia antes da minha partida, disseram-me que não mais iríamos à Tailândia, mas a Singapura. Os primeiros 4 dias após minha chegada a Singapura foram gastos com passeios turísticos. Certa noite, fui com todos os oficiais a um bar. O bar era especialmente desagradável. Saí mais cedo com um amigo. Em meu caminho de volta para o hotel, orei ao Senhor desesperadamente por alguma comunhão. Despedi-me do meu amigo e continuei andando pela rua movimentada. Então, para minha surpresa, ouvi um homem me perguntar: Você está procurando uma igreja? É claro que eu disse sim àquele homem, que acabei descobrindo ser um membro da sua igreja. Ele me deu o número do telefone da sua casa e as instruções para chegar à igreja. Ele me disse que havia um culto de estudo bíblico no dia seguinte. Nós só conversamos durante aproximadamente 1 minuto, antes de cada um seguir o seu caminho. Sou grato por ter conseguido participar do culto de estudo bíblico na noite de sexta-feira. Eu ainda era muito crítico e por isso estava questionando tudo, mas a mensagem que ouvi era diferente de tudo que havia ouvido antes. Depois, no domingo, novamente assisti o culto em sua igreja e encomendei 13 das suas fitas. Como disse anteriormente, eu estava disposto a tentar qualquer coisa para encontrar Deus, embora realmente não pensasse que essas fitas fossem me impactar. Naquele dia, parti com o submarino e escutei a mensagem, vencendo a batalha de sua mente, umas 8 vezes seguidas. Minha vida nunca mais foi a mesma. Ouvi as outras fitas e tive meu primeiro vislumbre da graça de Deus. Quando voltei aos Estados Unidos, após 3 semanas no submarino, minha mãe percebeu uma grande mudança na minha atitude.
Onde antes havia depressão, havia alegria. Onde antes havia uma atitude crítica, havia amor. Quando voltei à academia em agosto, dei as fitas aos amigos a quem eu havia convencido de que estavam indo para o inferno comigo. Na vez seguinte, em que os vi, estavam cheios de alegria. Minha esperança e desejo é que este e-mail o incentive. Oro para que um dia Deus possa me usar para levar essa sua mensagem, a mensagem de Deus às igrejas da América e ao Corpo de Fuzileiros Navais. Agradeço por todas as orações que você possa fazer por mim. Oro para que, algum dia, eu consiga visitar novamente Singapura e a sua igreja. Sei que sim. Espera que os fuzileiros sejam durões, mas o meu desejo de comunhão com você e sua igreja é tão grande que às vezes quase me leva às lágrimas. Desejo ansiosamente ouvir novas fitas algum dia. Que a graça e a paz de Deus estejam com você e a sua família. A história de Max não termina aqui. Curiosamente, 2 anos após receber seu e-mail, um dos oficiais da Marinha a quem ele dera as minhas fitas nos escreveu para contar como a sua própria vida também fora incrivelmente transformada pelas mensagens. Ao nos contar a sua história, Robbie mencionou Max e como 2 anos depois sua viagem a Singapura, ele se tornara um oficial muito respeitado na formação de pilotos de jato e um homem que se destacara entre seus pares. O amor e a graça de Deus o haviam libertado, também transformado em alguém que, nas palavras de Robbie, tinha tanto amor e alegria de Deus nele, que as pessoas simplesmente queriam estar perto dele. Que impressionante testemunho da graça de Deus. Lembro-me de ser muito encorajado pelo Senhor, pelo que o Senhor fizera por Max ao receber seu primeiro e-mail, cerca de 12 anos atrás. Naquela época, em 2002, Deus estava começando a me mostrar como o Evangelho da Graça precisava ir além das 4 paredes da nossa igreja local, em Singapura. E cerca de 5 anos mais tarde, Deus abriu as portas para nós, e começando nossa primeira transmissão televisiva nos Estados Unidos, em abril de 2007. Hoje, transmitimos para mais de 200 países, por mais de 70 redes de televisão em todo o mundo e alcançando milhões de pessoas com o Evangelho da Graça. Até agora, a Revolução da Graça varrendo o globo terrestre. Todos os dias somos contatados por pessoas preciosas como Max que escreveram para compartilhar suas vidas. Como suas vidas foram totalmente transformadas quando começaram a crer corretamente na pessoa de Jesus. Sempre que o Andy e eu lemos os e-mails, cartas que recebemos da equipe ministerial, sentimos profundamente honrados e graças a Jesus por tudo que ele fez e continua a fazer nessas vidas. Acredito de todo o coração que você é o próximo da fila. O que quer que você necessite, seja libertação, milagre, cura, restauração ou livramento, está muito perto. Você pode até não estar consciente disso, mas Deus já começou uma obra em você e certamente Ele concluirá em sua vida. O que quer que você necessite, seja libertação, milagre, cura, restauração ou livramento, está muito perto. Há muitas verdades poderosas na mensagem que Max ouviu 8 vezes seguidas, quando estava no submarino. Eu realmente gostaria de abençoar você com essa mensagem. Livros são poderosos, mas há algo especial em ouvir a palavra pregada. Se você estiver interessado, acesse josephprince.com/power para fazer o download da mensagem de áudio gratuita.
Acredito que esse recurso irá ajudá-lo a receber um novo elemento para vencer a batalha por sua mente. Jogos mentais do inimigo. O diabo gosta de jogos mentais. Quando eu era um crente jovem e impressionável, fui ensinado erroneamente que um cristão poderia cometer o que se tornou conhecido como o pecado imperdoável, ao blasfemar contra o Espírito Santo. O simples pensamento de que eu poderia cometer esse pecado me colocou sob forte pressão. Aquele pensamento abriu a porta para todos os tipos de experiências terríveis em minha vida. Eu realmente estava preocupado por ter cometido o pecado imperdoável e estar com uma passagem só de ida para o inferno. Quanto mais eu resistia, mais tinha todos os tipos de pensamentos blasfemos acerca do Espírito Santo. Quando orava, até mesmo quando estava adorando a Deus com sinceridade. Foi uma experiência angustiante, com o diabo implacavelmente oprimindo e atacando minha mente com todos os tipos de maus pensamentos. Então, o que é pecado imperdoável? O pecado imperdoável é simplesmente o pecado de um descrente rejeitar continuamente Jesus como seu Salvador. Por não aceitar o presente gratuito da salvação de Deus, ele está dizendo: eu não preciso de Jesus. Eu posso muito bem salvar a mim mesmo. Era isso o que os fariseus hipócritas estavam fazendo nos tempos de Jesus, bem diante dele. Apesar de todos os milagres surpreendentes da graça que Jesus realizou pelo poder do Espírito Santo, eles se recusavam teimosamente a crer que ele era o Messias. Chegaram a ter a audácia de dizer que o seu poder e autoridade vinham do espírito maligno. Mateus 12:24. Meu amigo, portanto, é impossível para você, como crente, cometer esse pecado, porque você já recebeu Jesus como seu Salvador. Além disso, não há absolutamente pecado algum em seu sangue, no sangue de Jesus, que o sangue de Jesus já não tenha limpado para você. Todos os seus pecados foram perdoados e desculpados por meio da morte de Jesus Cristo consumada na cruz. Esse é um trabalho imaculado. Jesus não deixou um único pecado sequer. Foi por isso que o apóstolo Paulo escreveu 2/3 do Novo Testamento. O apóstolo Paulo nunca mencionou o pecado imperdoável em qualquer das suas epístolas à igreja. Não lhe parece que, se os cristãos pudessem cometer esse pecado de perder a salvação, Paulo teria mencionado pelo menos uma vez? Infelizmente, na época, ninguém me ensinou a graça de Deus e eu vivi sob uma nuvem escura de opressão mental durante mais de um ano. Você consegue imaginar isso? Um único pensamento me manteve em cativeiro durante um período tão longo. E foi por meio dessa experiência traumatizante que aprendi sobre os jogos mentais do diabo. Como compartilhei no capítulo anterior, o diabo sabe usar o pronome pessoal para enganá-lo. Em vez de me dizer descaradamente, você cometeu o pecado imperdoável, eu ficava ouvindo em minha mente: eu cometi o pecado imperdoável. Em função de eu crer erradamente que um crente poderia cometer esse pecado, isso forçava as mentiras do diabo na minha mente, na minha cabeça. E eu ouvia constantemente pensamentos como: blasfemei contra o Espírito Santo, eu cometi o pecado para o qual não há perdão, eu falhei e decepcionei Deus. O inimigo sempre incluía o pronome eu. Apesar de todo aquele tempo
ser ele quem estava plantando aquelas ideias erradas e pensamentos blasfemos por minha mente. Quando orava a Deus, e aqueles pensamentos errados, às vezes vulgares, entravam, geralmente minha resposta era: oh meu Deus, o que há de errado comigo? Eu sou um cristão, não deveria ter esse tipo de pensamentos. Em outros momentos, o diabo me confrontava com acusações como: como você pode ter esses pensamentos? Que tipo de pessoa doente você é? Ou como você pode pensar essas coisas tão desagradáveis contra aquela pessoa e ainda chamá-la de cristão? E ainda se chamar cristão? Você já passou por isso? O inimigo é um especialista em lançar pensamentos em sua mente, em seguida recuar e ir até você como um legalista para acusá-lo, com exatamente os pensamentos que ele havia colocado na sua mente. Vencendo a batalha. Vencendo a batalha. A chave para vencer a batalha por sua mente é aprender a se separar dos maus pensamentos plantados pelo inimigo. Estes pensamentos não são seus. Você não é responsável por esses pensamentos, tanto quanto não é responsável por qualquer coisa profana dita por alguém que esteja na sua presença. A chave para vencer a batalha pela sua mente é aprender a se separar dos maus pensamentos passados pelo inimigo, plantados pelo inimigo. Da mesma maneira, sempre que o diabo semear pensamentos errados em sua mente, sua parte é saber que esses pensamentos malignos ou impuros não vêm de você. Ignore-os com uma crença firme em seu coração de que os pensamentos não vêm de você. Creia, sem sombra de dúvida, você é a justiça de Deus e simplesmente ignore esses pensamentos, como você ignoraria uma pessoa que estivesse falando coisas absurdas em sua presença. Não dê a esses pensamentos qualquer peso. Minha opressão mental durou 1 ano, porque sempre senti que tinha que fazer algo a respeito. Já lhe aconteceu de se sentir como se tivesse de fazer alguma coisa? Bem, eu me sentia responsável por aqueles pensamentos em minha mente, e no momento em que acreditei que aqueles pensamentos horríveis eram meus, o diabo me deixou exatamente como ele queria, derrotado, culpado e me sentindo condenado. Tão grande escravidão começa na mente. Toda grande escravidão começa na mente. A palavra de Deus nos diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Você sabe qual é a mais elevada forma de resistência? Simplesmente ignorar os pensamentos do diabo. As mulheres entendem bem isso. Elas sabem que a melhor maneira de resistir ao homem é simplesmente ignorá-lo. Imagine uma senhora passando por um canteiro de obras e todos os homens começando a assoviar para ela. Uma mulher de cabeça fria simplesmente continua andando, ignorando os assovios deles. Ela sabe que é melhor fazer isso do que lhes responder gritando para pararem. Quanto a mim, quando eu estava preso na opressão mental, eu repreendia o diabo toda vez que o mau pensamento flutuava na minha mente. Como você pode imaginar, acabei repreendendo o diabo o tempo todo. No fim do dia, meu foco e consciência estavam mais no diabo do que em Deus. Deus não quer você consciente do diabo. Ele quer você consciente de Jesus. Você vence a batalha por sua mente simplesmente ignorando o inimigo. Não pense que você precisa fazer algo com aqueles pensamentos. Quando o diabo sugere uma coisa à sua mente, simplesmente ignore-o. A guerra espiritual não precisa combativa. Ela pode ser calma, pacífica, simples e fácil. É tudo uma questão de ver a obra consumada de Jesus. Você vence a batalha por sua mente ignorando o inimigo. A resposta é simples.
A resposta é simples. Muitos anos após minha experiência com a opressão mental, de fato, após eu já estar pregando o Evangelho da Graça, deparei-me com uma autobiografia de John Bunyan. Ao lê-la, descobri que ele, aquele respeitado pregador inglês do século XVII, que escreveu o best-seller O Peregrino, havia passado por uma experiência com um tormento mental muito parecido com a minha, na qual sua mente também era constantemente atormentada por pensamentos blasfemos contra Deus. Nessa autobiografia, graça abundante para o principal dos pecadores, Bunyan compartilhou como, durante aquele horrível tempo, todo o meu conforto me foi tirado. Então a escuridão se apoderou de mim, após o que inundações de blasfemas contra Deus, Cristo e as Escrituras foram derramadas sobre o meu espírito. Minha grande confusão e espanto. Para minha grande confusão e espanto. Muitas vezes encontrei minha mente dedicando-se repetidamente a praguejar e blasfemar, ou a falar alguma coisa grave contra Deus, ou seu filho, ou as Escrituras. Quando eu li aquilo, fiquei surpreso, mas também fortemente encorajado por alguém como John Bunyan ter passado pelaquela mesma situação que eu. No entanto, ainda mais importante para mim foi como a liberdade e a vitória por fim chegaram a ele. Certo dia, quando Bunyan passava por um campo, ainda tendo pensamentos de medos, de não estar bem com Deus, de repente ele disse: essa sentença caiu sobre a minha alma. A tua justiça está nos céus. Ele prosseguiu. E ele continuou: eu vi com os olhos da minha alma Jesus Cristo à direita de Deus. Lá, eu digo, estava a minha justiça. Lá estava a minha justiça. De modo que, onde quer que eu estivesse, ou o que quer que eu estivesse fazendo, Deus não poderia dizer de mim. Não poderia dizer de mim que ele quer a minha justiça, porque ela estava bem diante dele. Além disso, vi também que não era boa a disposição do meu coração, o que tornava melhor a minha justiça. Nem mesmo a minha má disposição, o que piorava a minha justiça, pois minha justiça era o próprio Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Como você vence essa batalha por sua mente? Meu amigo, a resposta se encontra na pessoa de Jesus. Ele é a sua justiça. A sua justiça é uma pessoa. Ele está no céu e nunca pode ser removido, independentemente do que você tenha ou não feito. A sua justiça é o próprio Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. Portanto, não seja enganado por mais tempo. O apóstolo Paulo diz: mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se a parte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. 2 Coríntios 11:3. O Evangelho é simples. Ele só se refere a Jesus. Ele não se refere a você. Cristo é a nossa justiça. Cristo é a nossa obediência. Cristo é a nossa santificação. Cristo é a nossa justificação. Glorie-se e orgulhe-se em Cristo, e somente em Cristo. O inimigo tentará fazer parecer que tudo se refere a você. Mantenha isso simples. Diferentemente de Eva, não se deixe enganar pela astúcia dele. Ignore-o e concentre-se apenas na simplicidade que há em Cristo. Transforme sua mente. Transforme sua mente.
No Novo Testamento, arrependimento é a palavra grega metanoia, que significa simplesmente transformação de mente. Meta significa mudança e noia refere-se à sua mente. Certas pessoas religiosas têm a ideia de que arrependimento significa rastejar na sujeira e condenar-se até sentir que conquistou suficiente o perdão de Deus por meio da sua condição. Minha pergunta é: o quão condenadas e tristes essas pessoas precisam estar antes de terem realmente se arrependido? E após terem se arrependido, caso falhem novamente da mesma área, isso significa que elas realmente não se arrependeram totalmente da primeira vez? Nem por um momento duvido da sinceridade das pessoas que acreditam em arrependimento dessa maneira. Todavia, você pode ser sincero em suas intenções, mas ainda não estar sinceramente errado quanto ao arrependimento. Repetindo. Todavia, você pode estar sendo sincero em suas intenções, mas estar sinceramente errado quando o arrependimento não se baseia na crença correta, que leva à transformação no interior do coração. O que eu estou dizendo é que você pode bater no peito com tristeza, vestir-se de pano de saco de cinza, chorar até não mais poder no altar e ainda ir para casa inalterado. Tristeza não é igual transformação. Crer corretamente é o que traz o verdadeiro arrependimento, transformação de mente. E, portanto, a genuína transformação. É impossível arrepender-se verdadeiramente ao modo da Bíblia. É impossível arrepender-se verdadeiramente ao modo da Bíblia, experimentar Jesus, seu amor, graça e poder e permitir que Ele transforme sua mente e o seu sistema de crenças e ainda permanecer igual. Crer corretamente é o que traz verdadeiro arrependimento, transformação de mente e, portanto, a genuína transformação. Você consegue ver como ensinamentos centrados no homem acerca de contrição e arrependimento podem parecer muito bons, mas na realidade aprisionar as pessoas em um ciclo permanente de derrota e hipocrisia? Deixe-me dizer o seguinte: você é um cristão nascido de novo e cometeu um erro ou falhou. Ninguém precisa ensiná-lo a entristecer-se. Como nova criatura em Cristo, você já odeia o pecado e a transgressão. Isso incomoda a sua alma e há um gemido por liberdade. A verdade é que você está procurando uma maneira de sair do seu cativeiro. O arrependimento de que você necessita, a transformação da sua mente, que a sua mente necessita, é saber que Deus já o perdoou. Pare de se condenar e ande em sua justiça. Ande na justiça de Jesus Cristo, na justa identidade, em direção ao novo nível de vitória sobre o pecado. Agora você compreende o que é o arrependimento da Bíblia. Vamos usá-lo para vencer a batalha por sua mente. Quando pensamentos errados entram em sua mente, o arrependimento ou a transformação da mente de que você necessita é saber que esses pensamentos não pertencem a você. Nessa situação, o arrependimento não é esmurrar-se por ter esses pensamentos. Eu costumava fazer isso. E o que só me deixava mais oprimido e derrotado. Não. Não lhes dê espaço para que floresçam. Ignore-os enquanto você continua a estar estabelecido e seguro na identidade em Cristo, em sua identidade em Cristo. Encha sua mente com os pensamentos de Jesus, a palavra de Jesus, viva a paz, a alegria e o amor de Jesus Cristo.
E é por isso que toda vez que você ouve uma pregação ou lê livros centrados em Jesus Cristo e não no homem, o arrependimento está acontecendo. Mensagens e recursos ungidos cheios de Jesus o libertam de pensamentos errados e calibram o seu crer e pensar de modo que as suas crenças e pensamentos estejam alinhados com a palavra de Deus. E agora você já deve saber que a crença correta e o pensamento correto sempre produzem resultados corretos em sua vida. Crença correta e pensamentos corretos sempre produzem resultados corretos em sua vida. Como Deus avalia os pensamentos? Como Deus avalia os pensamentos, os seus pensamentos? No capítulo 6, falamos do peitoral do sumo sacerdote e de como o Senhor nos representa como gemas preciosas próximas ao seu coração. Aqui quero desvendar a importância do outro item usado pelo sumo sacerdote, a placa de ouro em torno da sua testa. O sumo sacerdote usa em sua testa uma placa de ouro com as palavras Santidade ao Senhor. Você pode ler a respeito dessa placa de ouro em Êxodo 28, 36 e 38. Farás também uma lâmina de ouro puro e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes, escrito Santidade ao Senhor, e estará sob a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. No Antigo Testamento, Arão foi o primeiro sumo sacerdote de Israel. O sumo sacerdote de Israel é uma representação do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, permanente hoje. Deus instruiu que essa placa dourada de mitra, vestimenta da cabeça, que tem gravuras nela com as palavras hebraicas Kadosh Le Yaver, deveria estar sempre na testa do sumo sacerdote. A gravação significa Santidade ao Senhor. E o sumo sacerdote tinha que tê-la sempre em sua testa, para que todo Israel fosse aceito diante de Deus. O significado disso é que, mesmo quando falhavam em seus pensamentos, Israel ainda era aceito por Deus, porque ele julgava a nação de Israel com base em seu sumo sacerdote. Se o sumo sacerdote era aceito, a nação inteira era aceita. Hoje temos um sumo sacerdote perfeito em Cristo. Não são os seus pensamentos que o qualificam para ser aceito por Deus. Sob a nova aliança da graça, Deus não está mais julgando com base em seus pensamentos. Deus o julga com base em seu Filho, Jesus. Se ele é justo, Deus o vê como justo. Se ele é abençoado, Deus o vê como abençoado. Se ele está sob o favor límpido de Deus, Deus o vê como sob o seu favor límpido. Se os seus pensamentos de Jesus são sempre perfeitos e plenos em santidade para com Deus, Deus vê você com pensamentos perfeitos em Cristo. Como você vê, não há detalhes insignificantes na Bíblia. Agora não pense que hoje, no céu, Jesus está vestido como sumo sacerdote do Antigo Testamento. O vestuário, o peitoral e a mitra são apenas recursos visuais que Deus descreve na Bíblia para nos mostrar que é verdadeiro acerca do nosso Senhor Jesus Cristo e de nossa perfeição nele. Hoje, quando o diabo vier atormentar sua mente, mostre-lhes Jesus.
O pensamento de Jesus são sempre santos. Lembre-se de como a placa de ouro está sempre em torno de sua testa, da testa do sumo sacerdote, e os pensamentos dele são sempre plenos em santidade. Leia novamente Êxodo 28 e 38. Sempre estará sob a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Portanto, mesmo quando os seus pensamentos não forem sempre perfeitos, saiba que os pensamentos de Jesus são sempre perfeitos. E é por causa da sua perfeição, da perfeição de Jesus, que você é sempre aceito diante de Deus. Deus nunca irá rejeitá-lo, porque os seus pensamentos Deus nunca irá rejeitá-lo, porque os seus pensamentos são imperfeitos. Ele está olhando para Jesus e pelos pensamentos de Jesus serem santos, você é aceito. Quando o diabo vier atormentar sua mente, mostre-lhe Jesus. Amado, que grande garantia e segurança temos em Cristo. Nossos pensamentos podem vacilar, mas os pensamentos dele são sempre perfeitos. Creia que você é sempre aceito e aprovado por causa de Jesus. É isso que significa levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10:5. Em Cristo você sempre vencerá a batalha por sua mente.